educação. Vale a pena. Olá, no programa Em Discussão de hoje vamos falar sobre o orçamento participativo e a importância da participação direta da população na discussão e decisão das prioridades do orçamento e das políticas públicas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje Odilon Guedes, que é economista e especialista em finanças públicas, Pedro Gomes, que é presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, e Rafael Aguirrezábal, que é vice-presidente da Associação dos Auditores Fiscais de São Paulo. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Professor Odilon, queria começar conversando com o senhor sobre a importância, né, e explicar para as pessoas que estão em casa como é que surgiu o orçamento participativo. Começou lá em 88, foi isso? Bom, Érica, primeiro é um prazer estar aqui na Alesp conversando sobre esse tema, que é fundamental para a sociedade. Porque, veja, quem sustenta o poder público, seja município, estado ou a federação, somos nós, contribuintes, que pagamos tributos. Então, nada mais justo do que nós discutirmos aonde aplicar as receitas. E o orçamento participativo começou a ter uma força grande a partir de 88, por exemplo, no caso de Porto Alegre, que o prefeito era o Olívio Dutra do PT, que ele implantou lá, isso disseminou pelo país, inclusive serviu de referência internacional. Alguns países começaram a implantar também, e outros estados no Brasil, outros municípios. Principalmente é uma ação municipal, fundamentalmente. Então tem uma importância grande porque você eleva o nível de compreensão das pessoas, delas decidirem onde vai ser aplicado uma parte do orçamento, é importante dizer isso, né? Sobretudo uma parte dos investimentos, através de uma representação. Por exemplo, aqui em São Paulo, a experiência que se teve, você nas subprefeituras reunia representantes e aí em assembleias tiravam os representantes que depois iam tirar conselheiros para acompanhar se aquilo que tinha sido deliberado está sendo aplicado ou não. Então, tem um papel fundamental do ponto de vista da cidadania. Agora, Pedro, a gente, o senhor é economista, né? A população tem uma dificuldade em entender, né? Já tem uma dificuldade em administrar o orçamento próprio. Imagina entender e participar do orçamento do município, né? Como é que isso pode ser mais esclarecido para a população? E como é que pode ser mais tornar a economia e tornar a política pública e o orçamento do município mais próximo da realidade da população para que a gente tenha essa participação efetiva mesmo? Obrigado. Primeiro, cumprimento a você, Érica, e aos telespectadores. Bem, eu tenho uma visão de fora do ente público. Embora já tenha trabalhado muitos anos no poder público, eu sou hoje de iniciativa privada. Então, eu fico imaginando a hipótese do seguinte: como é que a pessoa enxerga? Ele tem que sustentar uma máquina que, por sua vez, dá serviços a ele. Como é que é isso? Na verdade, nós somos um grande condomínio. Toda a sociedade sustenta e recebe benefícios do poder público. Então, eu acho que, primeira visão que deve ter, na minha concepção, a primeira visão é o seguinte: um orçamento você não faz só para os gastos correntes. Na lei de orçamento você tem despesas e receitas, mas as receitas não são só, as despesas não são só gastos, são investimentos. Então é preciso que a gente pense, antes de mais nada, no futuro e no presente, fazendo os investimentos, etc. Mas é preciso sempre priorizar, os recursos são sempre escassos. E para ter essa escassez, é necessário então que a população veja: se eu fizer A, não faço B. Se eu fizer C, eu não faço A. E é assim que tem que ser. Por isso que a participação popular é interessante, porque a população vai entender bem claramente qual é a necessidade dela e vai entender que forma sustentar. Assim como se faz numa família, como se faz numa empresa, numa instituição que tem recursos escassos. Então eu diria para você, é por aí que a gente acha que do lado de quem vai contribuir, de quem vai decidir, tem que analisar a eficiência e o grau de se conquistar resultados a partir das decisões. Isso tem responsabilidade, que é muito importante dar responsabilidade para a população, e não só o fato de criticar ou não o ato do governante. Acho que é isso um pouco por aí. Rafael é vice-presidente da Associação aí dos Auditores Fiscais. A gente vai falar de reforma tributária mais para frente, mas eu queria provocar aí, não dá para falar em orçamento sem falar em tributos, né, Rafael? Sim, agradecendo o convite, muito obrigado aos telespectadores também.
Com certeza, nós temos a questão do orçamento, ela passa por muitas travas, né? O orçamento, na verdade, é uma peça, o orçamento nada mais é do que uma peça, onde você estima receitas e despesas, né? Existem muitas travas nos orçamentos públicos, que são despesas obrigatórias. Então, esse é um problema. Outro problema é a questão tributária. Nós vivemos no Brasil, vamos falar um pouco mais à frente, é um verdadeiro manicômio, onde a tributação, você tem uma sonegação muito grande, o tributo é complexo para o contribuinte, e isso vai refletir no orçamento, por quê? Porque é justamente a parte da principal fonte de receita são os tributos, né? Agora, com relação ao orçamento participativo, é preciso que se tenha em vista mecanismos que tornem efetiva a participação da sociedade. Então, por exemplo, no caso foi citado aqui pelo professor Porto Alegre, que é um paradigma, né, que foi um dos primeiros a implantar, já tem algumas décadas, e ao longo do tempo percebe-se que alguns mecanismos já passam a não ter tanta efetividade. Por exemplo, o Conselho de Representantes da Sociedade, há coisa de 10 anos atrás, foi decidido que ele seria reeleito permanentemente. Isso eu andei fazendo uma pesquisa e descobri isso. É uma coisa ruim, porque você passa a não oxigenar mais a representatividade. Você está falando dos conselhos que participam? No caso de Porto Alegre, sim, os conselheiros se reelegem permanentemente, quer dizer, fica uma coisa praticamente vitalícia. E são as mesmas pessoas, o mesmo sempre. Pensamento, né? Isso, então você não oxigena o sistema. Então, eu acho que passa por aí também. Um outro exemplo que eu daria, no próprio governo federal, em 2013, quando tivemos aquelas manifestações de rua, logo a seguir, foi em junho, logo a seguir, em julho, agosto, o governo federal quis fazer um orçamento participativo. Chamou 60, 80 entidades da sociedade civil. Tudo bem, mas e isso teve continuidade depois? Né? Teve efetividade? Ou foi uma coisa mais para jogar para a plateia? Então, eu acho que a discussão passa por aí também, a efetividade dessa participação, né? Professora Odilon, como funciona essa hierarquia ou essa organização aí do Conselho Participativo, né? A gente tem do orçamento participativo, a gente tem delegados, aqui no caso subprefeituras, que se reúnem, criam delegacias. Como é que funciona na prática isso? Cada município tem uma característica própria. O que eu acompanho aqui em São Paulo, e depois isso também, com o passar dos anos, mudança de governo, muita coisa acaba não acontecendo mais. Mas quando foi implantado aqui em São Paulo, você fazia reuniões por subprefeituras, que iam dezenas, centenas de pessoas que lá tiravam delegados, que iam encaminhar aquelas reivindicações. Então, fazer mais corredor de ônibus, hospital, escola, creche, tá? E aí você tinha uma plenária na cidade, que iam representantes de cada assembleia dessa, não ia os 500 de cada uma. Então, tirava lá, pelo número de participantes, você tinha uma relação no número de delegados. Tá? Então, esses delegados que saíram dessa assembleia, então, uma assembleia com 500, tirava lá 15 representantes. Esses 15 iam se reunir com os representantes de todas as subprefeituras para deliberar quais eram as questões mais importantes para ser colocadas no orçamento, e nessa Assembleia Geral se tirava o Conselho de Representantes, que também não eram os 15 de cada região ou 10. Era um Conselho de Representantes que ia acompanhar a aplicação daqueles recursos que tinham sido deliberados. Então, por exemplo, nesse caso... Mas aí já se define, por exemplo, valores, ou esses valores são definidos pelo governo ou pela prefeitura mais tarde, pela Câmara Municipal? O governo deliberava, por exemplo, que 5% dos investimentos iam ser destinados para o orçamento participativo, os delegados, eles decidirem. Então, veja, porque muita gente acabou vendendo a imagem que o orçamento participativo resolvia tudo, e não é bem assim. Ele é muito importante porque ele é um exercício de cidadania, que as pessoas vão discutir o dinheiro que elas pagam de tributos, onde é que vai ser
canalizado. Dar voz para a sociedade e para gerar as demandas, né? Isso. A saúde, a educação, transporte, enfim, cada problema de cada região. Mas veja, eu acho que a questão importante é o seguinte, aí você coloca só uma parte do orçamento, aí fica uma briga. A cidade precisa de habitação, precisa de transporte coletivo, saúde, educação, e todo mundo precisa de tudo, e um tem que abrir mão para o outro. E aí é que está um debate importante, que eu acho que quando se discute reforma tributária, que o orçamento participativo só discute como gastar, precisa discutir de onde vem o dinheiro. Por exemplo, você tem uma crise que nem essa no Brasil, ela impacta muito o orçamento. Só para dar um exemplo lá, que você sabe, as universidades em São Paulo, a Unicamp, a Unesp e a USP, o orçamento delas vem do ICMS. Do ICMS. Se cai o ICMS, cai o dinheiro para elas. Isso, por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios é um fundo que vem da arrecadação do governo federal, do imposto de renda e do IPI. Cai a produção, aumenta o desemprego, cai a arrecadação, é menos dinheiro para os municípios. Então, essas questões precisam ser, no meu entender, debatidas nessas reuniões. Agora, a questão da carga tributária, né, a gente vem aí com impostos em cascatas e com muitos impostos, e no momento de crise também cai essa arrecadação e o governo fica com menos receita, né? Obviamente, investe menos em alguns setores que ficam aí prejudicados, e a gente ouve, esse governo acabou com a educação, esse governo acabou com a saúde, mas existe uma conta a ser feita que tem a relação direta com os impostos, né, Pedro? Isso, exatamente. Eu acho que, como disse o Odilon, a questão da cidadania é muito importante, porque as pessoas vão começar a saber, por exemplo, quem é responsável pela escola, pela saúde, em que medida, se é o Estado, se é o governo federal, se é o município, e começam a vigiar o uso desses recursos. Né? E a primeira observação é que se a gente tivesse que realmente acertar tudo, teríamos que tentar voltar a Pedro Álvares Cabral, que aí começou a confusão. Mas vamos chegar mais próximo. O que ocorre? Muitas vezes a gente quer resolver o imediato. E o imediato, principalmente na área de economia, não se resolve. Resolve na hora e depois você fica com um problema posterior. Como é que todas as pessoas organizam sua vida e como as empresas organizam sua vida? Elas buscam saber o que elas vão investir, onde elas vão investir para multiplicar mais adiante, para ter recursos para se sustentar e, no caso das empresas, para aumentar o emprego, para aumentar a renda, para expandir a empresa. E onde buscar as fontes de recursos? Porque nós estamos falando muito de tributos, mas existe na legislação permissão para municípios, estados e governo das parcerias público-privadas, que são recursos que não fazem parte da arrecadação, mas eles podem vir a servir aos serviços públicos, na forma de concessões. Se isso é bem ou não, também a população tem que... Mas isso ajuda a aumentar a arrecadação. Isso, né? Na verdade, não entra na arrecadação, ele entra no sustento dos serviços necessários. Então, você tem aqui a despesa e você tem uma arrecadação. Essa arrecadação está paralisada, mas você tem a possibilidade de haver recursos, buscar recursos através da parceria. A empresa vai ganhar? Sim, vai ganhar. Mas se ela não entrar, não há esses serviços, porque não há recursos públicos. E isso tem que ser muito bem estudado, por quê? Porque aí a população vai dizer, eu quero que as pontes, eu quero que a educação, se for o caso, eu acho que não, mas se a educação ou a segurança seja cuidada por empresas particulares que vão ter a concessão e a responsabilidade junto ao público. Né? Então você consegue investidores que não são contribuintes, são simplesmente investidores, para gerar um negócio que dá resultado. E com isso, na minha opinião, ganha todo mundo, mas precisa ser muito bem regulado. Porque a impressão que a gente tem é que a população fica muito distante, né, dessa questão do orçamento e das políticas públicas, né? Porque a intenção, talvez, também do orçamento participativo é que a população tenha uma intervenção maior aí e tenha a voz ativa. Muito mais do que equalizar esses números, que isso é uma coisa para os economistas e para o governo, é de realmente dar voz às demandas aí do que está acontecendo. E a gente não tem, a gente tem a impressão que a população está muito distante e ela não pertence àquela dívida, não pertence à dívida pública. A gente estava falando até da dívida do governo, né, Rafael? Queria que até que você lembrasse esse exemplo aí dos gastos do governo federal, que são importantes para quem está em casa entender. Não, perfeito. Então, como eu estava falando no início, os orçamentos, em regra, são muito engessados, né? Então, por exemplo, no caso do governo federal, você tem metade do orçamento
é destinado a serviço da dívida pública, pagamento de juros e amortizações. Quer dizer, uma montanha de dinheiro, metade do orçamento federal, da União, que é destinado para isso. E isso, qual é o retorno disso para a sociedade? Quer dizer, na verdade, a questão é até um pouco mais ampla. Como foi formada essa dívida ao longo de décadas, né? Eu acho que seria necessário até se fazer uma auditoria dessa dívida, em algum momento, porque senão a coisa vai explodir. Há outras despesas também enormes, como, por exemplo, a Seguridade Social, que é fundamental, mas consome ali 29%, 30% do orçamento. Só aí você tem 80% do orçamento, com praticamente, vamos chamar de duas rúbricas aí, serviço da dívida e Seguridade Social. Né? Ainda tem outras despesas obrigatórias, como educação também, né? Que é óbvio que é necessário, aliás, deveria se gastar não 50% do orçamento com serviço da dívida e 5, 6, 4 com educação. Isso é uma coisa ridícula, né? Quer dizer, o brasileiro paga para pagar, trabalha para pagar um imposto que é para pagar a dívida do país, exato, basicamente. E as pessoas não têm, né, o cidadão comum não tem a percepção de como que funciona, por exemplo, a parte da tributação, que é o que sustenta tudo isso, né? Então nós temos uma tributação extremamente regressiva no Brasil, com quase 55%, mais ou menos, da carga de tributação sobre consumo. Então a pessoa está lá comprando um saco de arroz do supermercado, está sendo tributado, severamente tributado, mas ele não está sentindo, porque está embutido no preço, né? Então a regressividade é tremenda, a concentração de tributos também na mão da União, 65%, 25% nos estados e apenas 10% nos municípios. Mas a gente vive no município, né? Então você teria que inverter essa lógica também. Então a reforma tributária precisa vir para equacionar tudo isso também, para simplificar para o contribuinte também a forma de pagar, custo de compliance hoje das empresas, custo para pagar, não é o tributo para pagar, o custo para apurar. A estrutura que ela tem que manter para apuração e para pagar o tributo. É uma coisa fantástica, é um dos maiores do mundo no Brasil, porque a complexidade é muito grande. Então precisa ser discutido tudo isso, e tudo isso vai acabar refletindo no orçamento, você vai ter mais recursos. Viu, Érico? Eu acho que é importante nós, economistas, aí que eu acho orçamento participativo é fundamental, mas não é só discutir despesa. Duas questões centrais. Primeiro, quem paga mais tributos no Brasil é a população de baixa renda e a classe média. Os milionários pagam muito pouco proporcionalmente, porque isso que o Rafael colocou, como a carga é indireta, ela pega todo mundo. Por exemplo, uma televisão, 45% do que você paga são de tributos. Então, uma televisão de R$2.000, quando a gente está comprando, R$900 do que a gente está comprando vai para a mão do governo estadual, municipal, federal. Se o sujeito ganha R$1.000 por mês e comprou essa televisão, ele está pagando R$900, que é 90% do salário dele. Se ele ganha 50 mil, ele vai pagar os mesmos 900 tributos, porque você não pode diferenciar, que dá 1,8% do salário. Então, a discussão na reforma tributária ela é decisiva. Então, por exemplo, nós, Sindicato dos Economistas, eu coordenei uma proposta de reforma tributária assinada por 20 entidades aqui, Comissão de Justiça e Paz, a ADUSP, várias entidades, que a gente propõe reduzir a carga tributária indireta sobre as empresas, diminuir os tributos sobre as empresas, porque vai diminuir o custo delas, e elas devem repassar essa diminuição de custo para os produtos, vai ficar mais barato. E aumentar o tributo direto sobre a renda, a herança, a riqueza e a propriedade. Só para dar um exemplo, o ITR, o Imposto Territorial Rural. A arrecadação do ITR no Brasil inteiro, o ano inteiro, é menor do que 2 meses de IPTU da cidade de São Paulo. É um negócio absurdo. O agronegócio, os grandes fazendeiros não pagam nada. É tranquilamente isso. Aí você pega, por exemplo, imposto sobre herança, o Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra, que era muito conservador, ele dizia que era um imposto muito bom para evitar rico indolente, porque o cara recebe uma herança e não vai fazer mais nada. Na Inglaterra tem mais de 300 anos.
Na Inglaterra, você tem um escalonamento que chega até 40%. Aqui no estado de São Paulo é 4%. Agora, a gente tem nos Estados Unidos, todos os milionários têm uma fundação e isso se reverte para serviços da própria população, né? Quer dizer, ele acaba criando uma ONG, uma fundação que vai ajudar ao governo a equalizar essas diferenças aí. E aqui não, você realmente viu, Pedro? É diferente. Viu, Érica? Né? Só mais uma questão, nós economistas. Então, essa é uma questão. A outra é uma questão macroeconômica. Por exemplo, nós estamos numa recessão com desemprego brutal, as pessoas deixam de consumir televisão, carro, roupa, sapato, o governo deixa de arrecadar e afunda mais ainda. Nós temos que ter um projeto do governo investir em obras públicas, saneamento, habitação popular, educação, porque você vai fazendo a economia se movimentar, o setor privado vai investir e vai aumentar a arrecadação. E isso tem que ser discutido no orçamento participativo também. Eu acho que é importante que a gente tenha essa noção e a população tenha também essa noção da questão do imposto, né? Que é fundamental aí para destinar à saúde, educação, transporte, todas as áreas aí do desenvolvimento. Né? E complementando, uma outra discussão que é muito importante no orçamento participativo e é inescapável, não tem como deixar de ter, é sobre a gestão dos recursos. Porque você acredita que no Brasil não faltam recursos para a educação? Isso já é estudos internacionais que o Brasil até gasta mais por pessoa do que outros países. Qual a questão? A questão é que é concentrado os gastos justamente nesse que o Odilon está falando. A educação básica se gasta pouco e na educação superior se gasta muito. Agora, você veja a dimensão que existe da educação básica e a dimensão que existe da educação pública. Quem é que estuda em instituições públicas superiores? São pessoas que têm posses. A gente não quer que ninguém pague educação, mas se tiver que alguém pagar, pague quem pode pagar. Então, a própria distribuição e a gestão dos recursos, que sempre são escassos, também deve entrar na questão do orçamento público. Gasta quanto com a educação? X. Então, como é que gasta esse dinheiro? Como é que gasta? Essa é uma outra questão. Agora, voltando aí ao orçamento participativo, a iniciativa de Porto Alegre, né, que foi uma das primeiras a fazer, foi até replicada em outros países, né? O que foi importante, o que é importante a gente aprender com essa iniciativa de Porto Alegre, ou que foi aplicado lá e que deu certo? Por que deu certo? Porque houve um empenho muito grande da prefeitura em ajudar a organizar um movimento social e na participação. E lá houve um compromisso da prefeitura com a sociedade, por isso que ela passou a ter um papel importante e foi disseminado. Só para dar um exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa, em 2016 teve um encontro na Índia, dos BRICS, Brasil, Rússia, China, África do Sul e Índia, para discutir essa questão do orçamento participativo ou outro nome. E o ano passado foi na Rússia e o Brasil não foi. Apesar de que aqui você tem uma tradição e que foi exemplo para muitos países, nós não participamos dessa reunião. Então você tem um exemplo interno que, aliás, eu acho que está muito pouco discutido. Por exemplo, um programa desse é muito importante para reavivar essa questão do orçamento participativo. Agora, pensando no modelo que foi aplicado em Porto Alegre ou que é aplicado em São Paulo, a gente tem praticado isso aqui na cidade de São Paulo? Não. Ou muda o governo não, e muda-se o sistema e a gente não consegue acompanhar isso? Depois que a Marta Suplicy saiu, que ela fez um empenho muito grande. E aí foi o Kassab e foi devagarinho murchando. Depois o próprio Haddad não deu uma importância tão grande como a Marta dava. Então, você tinha no Haddad o orçamento participativo, mas não, do meu ponto de vista, logicamente, do debate que estava colocado na época da Marta. E hoje em dia a gente nem ouve mais falar, né? Se a gente pensar na prática disso, a partir do momento que os delegados elegem as prioridades, os valores, e isso chega à Câmara Municipal, isso é formatado em lei para ser votado, é isso? Já vem na proposta de orçamento que vai para a Câmara Municipal, o Executivo já coloca. E é interessante você levantar essa questão, porque tem muitos lugares que o orçamento não avança porque os vereadores acham que vão perder poder. Porque, veja, no Brasil você tem essa visão do clientelismo, do vereador, ele acaba sendo um despachante, em vez de ser um representante do povo. E o orçamento participativo, muito vereador acha que ele vai perder poder, então ele acaba não querendo até que a coisa encaminhe.
Mas quando você envia o orçamento, pelo menos aqui em São Paulo que eu acompanhei, ele já vinha, dentro do orçamento que o Executivo elaborava, já vinha a parte que era discutida pelo orçamento participativo. Era incluído dentro. Isso. A gente vai continuar falando disso depois do intervalo. O programa Em Discussão vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Em Discussão e o assunto hoje é o orçamento participativo. Como a população pode participar da elaboração e das diretrizes dos orçamentos do município e do estado. A gente estava falando no outro bloco, né, dessa questão aí da destinação da verba, como que o cidadão e o orçamento participativo pode ser feito se às vezes a mesma demanda vai para o município, vai para o estado e não se tem uma diretriz, quer dizer, ele não sabe nem qual é o ente que ele pode pedir esse recurso, né? Você tem um problema esse. Por exemplo, a questão do saneamento de São Paulo, basicamente, é uma questão estadual. Então, se o sujeito está no município, que é o estado que atende a questão do saneamento, quer dizer, o que ele pode até lá na Câmara, com o prefeito, para ele encaminhar para o estado. Tá certo? Então, essa questão ele precisa saber a responsabilidade de quem é a respeito do que ele vai reivindicar. Por exemplo, você tem escolas estaduais e municipais no estado de São Paulo, ou no resto do Brasil também. Então, ele precisa reivindicar, apesar de que eu acho que é até interessante, à medida que o cidadão reivindique, os poderes têm que ter um entrosamento para saber aonde encaminhar. E também, logicamente, tem coisas às vezes que como eu falei, não é de responsabilidade do município, ele tem que explicar para o cidadão que o prefeito lá, a Câmara, vai batalhar e as pessoas para ir no estado, no governo do estado reivindicar, mas que não é de responsabilidade do município. E nem sempre é possível, ou é possível garantir que aquela emenda ou que aquela verba vá diretamente para aquela demanda que foi solicitada? Quer dizer, é possível garantir isso? Veja, porque o orçamento, ele é uma previsão de receitas, discute, você vê se o PIB vai crescer, se vai melhorar a fiscalização, quanto que é a inflação, você projeta a receita. E uma autorização de despesa. Autorização não quer dizer obrigatoriedade. E todos os municípios do Brasil, eles eles podem remanejar uma parcela do orçamento sem precisar consultar a Câmara. Então, se surge uma obra com uma grande necessidade durante o exercício, o prefeito, se tiver essa margem que a gente chama de realocamento do orçamento, ele pode tirar dinheiro do lugar e colocar no outro. Mas o orçamento, quando ele é aprovado, está claro onde é destinado os recursos. E a gente queria provocar aí também o Rafael com a questão da renúncia fiscal, né? Isso também atrapalha aí a destinação dos recursos e o orçamento? Não, com certeza, porque o que ocorre? No Brasil hoje você tem somado governo federal, estados e municípios, uma desonerações aí, né, renúncias de receitas na ordem de 500 bilhões de reais anuais, né? Que inclusive é mais ou menos o número que a gente tem estimado também da sonegação. Então, se você soma a sonegação nas três esferas e mais as renúncias fiscais, você tem 1 trilhão, né? 1 trilhão de reais, é muito dinheiro, de 15 a 20% do PIB. Então, o que ocorre? Muitas vezes a população, o cidadão comum, ele não tem essa percepção de como o governo, né, os governos estão fazendo essas desonerações. Na verdade, assim, em tese, tudo seria para você fomentar um setor da economia, né, para você, um benefício fiscal para você, justamente o que foi colocado aqui anteriormente, para você estimular uma indústria, para gerar mais emprego, para aumentar, enfim, uma competitividade, um setor estratégico, alguma coisa assim. Agora, você concede tudo isso, que na verdade é dinheiro público, é dinheiro de todos nós. Não há nenhum mecanismo de feedback se aquele benefício que foi concedido de fato alcançou a efetividade pensada. A gente não tem esse feedback. E muitas vezes a gente sabe que essas renúncias são feitas de forma não republicana.
e esse é mais um dinheiro que vai faltar nos orçamentos. Então, assim, é mais um item que as pessoas, o cidadão comum, tem que estar atento, tem que procurar se inteirar, procurar. Eu acho que a transparência, né? Você um pouco ter, mais. até para a questão do orçamento participativo, você ter no portal essa transparência do que já foi gasto, o quanto que ainda deve ser gasto, enfim, e ter uma comissão desses delegados que realmente, efetivamente, acompanhem todo esse orçamento durante o período da gestão, né? Eu tive uma experiência, eu fui vereador em São Paulo, eu fui subprefeito. São Paulo tem direito à subprefeitura. E eu fui subprefeito do Jabaquara, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o orçamento, colocar na sala onde o povo entrava, todo mês eu fazia um balanço de quanto tinha gasto, o que sobrou, e numa linguagem que qualquer pessoa entendia. Exato. Não adianta você colocar serviço de terceiros. Aí eu colocava contratação de empresa de tapa-buraco, 1 milhão, contratação de empresa de limpeza de córrego. Porque, veja, esse é um mecanismo central da cidadania. Então, isso que você falou, precisa ter transparência para, inclusive, combater a corrupção. Um dos problemas da corrupção é porque ninguém acompanha o orçamento, você tem licitações, hoje a gente etc. tem, inclusive, aí no serviço público, né, mais transparência, a gente consegue saber os salários, né, dos servidores, você consegue saber os gastos, e isso fortalece o poder da população para saber o quanto realmente está sendo gasto e para questionar aquele orçamento, ou enfim, aquela verba. Isso eu acho que é de suma importância, né? Isso é decisivo para o país. Olha, até é interessante o Pedro, como presidente do sindicato, como é que ele vê isso, que a gente discutia muito. Veja, para você combater a corrupção, precisa ter participação popular, não adianta você ficar de longe olhando. Por exemplo, vai fazer uma obra, qual é o custo dela? E o que eu defendo, por exemplo, é que as associações de pais e mestres tinham que ter discussão de quanto é que custa a escola, quanto é que custa a manutenção, porque você começa... A gestão participativa pode começar na própria escola. Lógico, e aí, né, você vai ampliando. Comissão de pais que participam da gestão da escola, isso já é uma coisa que em alguns locais acontece e dá muito efeito, porque além de envolver os pais eles se envolvem como responsáveis, né, pelos que os filhos estudam ali, mas como cidadão isso também, né? Você sabe, gostaria de até te dar um exemplo prático. Quando eu era presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, nós tínhamos um contato muito forte com a Associação das Vereadoras de São Paulo, que pouca gente conhece, sabe que existe. Na época eram 700 vereadoras no estado de São Paulo. Eu fui a várias reuniões, participei delas e até dei algumas palestras, e a presidente me disse o seguinte: vocês têm que nos ajudar, vocês economistas, ela é engenheira, a ajudar as vereadoras, porque normalmente a vereadora, quando é eleita, o homem é um pouco diferente, mas a mulher, ela é líder na sua área, ela é líder no seu bairro, é uma pessoa que luta, mas ela tem pouco preparo do ponto de vista técnico para fazer esse tipo de análise. Então ela pediu, e a gente chegou a fazer isso, uma análise de orçamentos, de destinação, de multiplicação de valores, quer dizer, você investe 1 para você obter 3, em quanto tempo você vai obter, de que forma melhor e tal. Então acho que isso é importante. Eu tenho certeza absoluta que nós que temos o privilégio de ter uma formação maior, como economistas, como engenheiros, como médicos, daríamos a nossa contribuição para que a população entendesse melhor e isso fosse gasto em benefício de todos, inclusive de nós mesmos, né? A questão é a gente articular isso de forma que seja aceito pelo poder público e que o poder público não ache que vai perder poder. Ele não vai perder poder, porque aí ele vai atender às necessidades da população e isso faz a permanência do poder. A gente tem esse trabalho dos delegados, que é importante, mas acho que todo mundo que está envolvido no processo pode ser um delegado, pode procurar saber dos seus direitos e participar e criar suas comissões. Começa numa associação de bairro, né, participando da escola e depois aí ampliando isso para a subprefeitura, para o município. Eu acho que tem que ter vontade também pessoal, né, do cidadão também de participar, porque o cidadão se mantém muito distante do poder público. É uma questão de cidadania. O governo, qualquer obra que ele faz é com o nosso dinheiro. O vereador... A gente ainda tem o povo acha que tem que pedir favor para o vereador. Vereador e deputado, o salário deles é pago com o nosso dinheiro. Eles não estão fazendo favor para ninguém. E qualquer obra é com o nosso dinheiro. Então, o orçamento participativo, ele permite você fazer esse tipo de diálogo.
Tá certo? E isso que o Pedro falou, se a sociedade fosse se envolvendo, por exemplo, para fazer um posto de saúde, quem é médico, etc., vai saber lá quanto que custa. Quer dizer, você pode até se apoiar no sindicato dos médicos, dos economistas, dos engenheiros, para ajudar a discutir o custo daquele aparelho público lá, que são questões que é um trabalho exaustivo que nós estamos fazendo no país. Rafael, a questão tributária, a gente tem aí o Brasil como um dos maiores, aí, das maiores cargas tributárias, mas tem países que pagam também tanto quanto aí a gente, mas o retorno é diferente, né? Quer dizer, o cidadão tem o retorno daquilo que paga. Aqui a gente percebe que a classe média, ela paga 2 vezes, né, pelo mesmo serviço. Ela paga o SUS e ela paga o plano de saúde, né? Ela paga para ter uma escola de qualidade e ela acaba investindo numa escola particular. Quer dizer, essa duplicidade, ela gera um ônus não só para o cidadão, mas para o país também, né? Com certeza. Com relação à carga em si, o Brasil, na verdade, não está entre as maiores cargas do mundo. Está na média ali dos países da OCDE, por exemplo. Só que os países da OCDE, em média, têm um desenvolvimento melhor do que o Brasil. O que acontece é o seguinte, a distribuição dessa carga é mal feita e a forma como é cobrado o tributo, como é imposto à sociedade, como colocou muito bem aqui o professor ao falar de impostos indiretos, né, diretos e indiretos, ou seja, basicamente você tem 3 bases, que é a base de tributação sobre consumo, sobre patrimônio e sobre a renda. No Brasil, como em torno de 55% da carga é sobre consumo, o pobre paga mais. Com certeza o pobre paga muito mais do que aquele que tem uma condição melhor de renda. Você tem a tributação muito limitada com relação a patrimônio e renda. Por exemplo, distribuição de lucros e dividendos. Apenas o Brasil e, com todo respeito, a grande Estônia não fazem esse tipo de tributação. Então, será que o mundo todo está errado e o Brasil e a Estônia estão certos? Então alguma coisa está errada. Então você tem que reverter essa lógica, reverter a lógica da concentração de tributos na União, a extrema concentração de tributos, 65% da arrecadação total está na mão da União, 25% nos estados e 10% nos municípios. Mas a vida, como eu já falei antes, acontece no município. Acontece aqui. É aqui que você vai trabalhar, é aqui que você anda na calçada. O impacto é direto no cidadão, através do município. É aqui que você leva os seus filhos na escola, é aqui que você trabalha, é aqui que você vai no comércio, enfim, a vida acontece para a esmagadora maioria da população brasileira nas cidades. Então, é preciso dar mais autonomia financeira aos municípios. A gente teve alguns debates aqui na Assembleia para tratar desse assunto sobre autonomia dos municípios, e é o que os gestores reclamam sempre, os prefeitos, que eles ficam muito dependentes aí, né, do federal e do estado, para poder, às vezes, fazer uma simples obra, né, uma coisa de emergência que não tem recurso e que tem que buscar esse recurso, isso demanda tempo e às vezes ele termina o mandato e ele não consegue fazer isso, né? Exatamente, porque fica aquilo que é o tradicional, passar o chapéu no Estado, no Estado e na Federação. E não é correto, porque também um dos exercícios de cidadania seria justamente mostrar para as pessoas quanto elas pagam de imposto. Porque imagine, 55% sobre o consumo, todo mundo. E nem sempre a pessoa tem a consciência de quanto ela está pagando de imposto. É um pouco de defesa de algo a longo prazo. Eu sou favorável que desde criança, na escola, se aprenda alguma coisa a respeito de serviço público, assim como de finanças pessoais. As pessoas não podem esperar a vida final, depois termos aí como tem o levantamento. Chegam ao mercado de trabalho e não tem uma noção de gestão de economia própria, né? Temos 62 milhões de pessoas físicas inadimplentes no Brasil. É claro que nós temos uma crise, é óbvio, mas a gente poderia estar gerindo isso de uma forma diferente.
desde criança, não com todos os elementos desde criança, mas uma noção que vai crescendo até adulto. Se a pessoa quer ser médica, o mínimo ela tem que ter de noção. Se ela quer ser jornalista, ela vai ter outro tipo de noção. E os economistas, outros profissionais vão ter uma noção um pouco mais aprofundada, porque é o métier deles. Mas nós temos que ter tanto de finanças pessoais, entendo eu, quanto de cidadania do ponto de vista de gastos e serviços públicos, porque aí a gente vai ver durante a vida se de fato nós estamos recebendo o que nós estamos pagando. Ninguém vai se recusar a pagar se tiver o retorno, mas o que ele não pode, como você mesma citou, é pagar 2 vezes. Acho que a gente teve um tempo atrás, até recente aí, um pouco de propaganda sobre isso, para as pessoas olharem na notinha, que se você tiver o cuidado de olhar, está escrito quanto você paga de imposto, isso acho que veio através de uma lei, né? E isso é super importante, pouca gente olha, de vez em quando você olha e assusta. De vez em quando não, quase sempre, né? Isso. Falta fazer mais, o que a gente pode fazer para deixar o cidadão mais consciente aí do orçamento, da carga tributária, como que a gente pode ter acesso mais? Por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você compra uma televisão, está lá $300 na prateleira. A hora que você for pagar, vai te cobrar 330. Aí você fala, pô, mas está escrito 300. Aí o caixa vai falar, não, a televisão custa 330 para o governo. Então, por exemplo, o que poderia fazer, que agora sai no supermercado, obrigar todas as lojas em São Paulo, colocar, nem que seja aproximado, aquele valor, por exemplo, a televisão custa 2.000, fala 900, vai para o governo, porque aí as pessoas vão começar a se preocupar que o voto delas é importante, o representante delas é importante, tá? Que é uma questão da cidadania, porque senão o país não avança. Recentemente eu fui numa palestra, o professor estava falando que na Suécia, em média, cada cidadão participa de 4 trabalhos voluntários. Aqui quem participa de trabalho voluntário? Que é uma forma de cidadania da gente. Você pode ajudar, deve ajudar a sociedade sem querer ganhar. Quer dizer, então é um exercício, voltando ao orçamento participativo, ele permite fazer um exercício de cidadania. E tem que começar na escola, né? Tem que Isso, começar não tem dúvida, ensinando a importância do trabalho voluntário, a importância da educação financeira, tudo isso na escola. A questão também, a gente tinha comentado antes, da dívida ativa, né? Que é o quanto o cidadão deve para o governo. A gente deve muito para o governo? Olha, a questão da dívida ativa é outro monstro, né? Então você tem, como eu já citei aqui, o monstro da sonegação de 500 bilhões, o monstro das renúncias fiscais em torno também de 500 bilhões. A dívida ativa, ela monta entre dívida ativa e contencioso no âmbito administrativo das fazendas públicas, você tem em torno de 5 trilhões no Brasil. Um dinheiro que está aí sendo questionado, né? Isso talvez seja muito bom para os escritórios de advocacia, né? Mas será que é bom para o cidadão comum? Quer dizer, isso isso é fruto de uma outra necessidade que o país tem, que é simplificar a legislação tributária também. Isso é um outro viés, além de você, né, ter todo aquele problema que eu citei, da concentração dos tributos na União, da tributação agressiva sobre consumo. Você tem que simplificar também a tributação. Está em tramitação uma reforma tributária no Congresso, tem saído na mídia isso. Esse ano provavelmente ela não vai passar porque você não pode mexer na Constituição por conta da intervenção. Não, e da intervenção no Rio de Janeiro também. Sim. Quando você tem intervenção, você não pode mexer na Constituição. Mas o próximo presidente, certamente, ele vai precisar mexer nessa complexidade tributária do Brasil, porque não tem condição. Os números são astronômicos, né? E as empresas não conseguem trabalhar. Às vezes o contribuinte não sabe nem para quem pagar o tributo. Conflito de competência entre o ISS e o ICMS, poxa, mas eu pago para quem? Vou depositar em juízo, então vai para o Poder Judiciário para depois tem a judicialização, aí você tem questionamentos na Justiça. É uma coisa insana. Só em termos comparativos, 5 trilhões é o PIB do Brasil. Praticamente o PIB do Brasil. Praticamente a produção de todos os brasileiros durante um ano. Toda a produção. Quer dizer, toda a produção da gente também tem o mesmo valor aí em dívida sendo discutido no âmbito administrativo e judicial. Você tem discussão, mas você tem sonegação também. Sim. A dívida ativa é quem deve, por exemplo, o governo federal, que em grande parte são empresas. Eu fiz um estudo sobre isso e publiquei.
tá certo? E eu peguei vários municípios, por exemplo, o município de São Paulo, a dívida ativa é cerca de 100 bilhões. Sim. O do governo federal é 1 trilhão e 800 bilhões. Lógico que nesse meio tem muita empresa que entrou em falência, mas tem muita gente que deixou de pagar que você tem condições de recuperar. E o governo federal não faz o mínimo esforço. Sim. Esses dados que eu levantei, o ano passado, 2016 ou 2017, o governo recuperou 12 bilhões de uma dívida de 1 trilhão e 800, não é nem 0,5%. Tá certo? Então, veja, vamos supor que metade da dívida você não vai receber, que são empresas que faliram. Bom, metade de 1 trilhão e 800 dá 900 bilhões. Se você cobrasse 5% ao ano, daria 45 bilhões a mais de arrecadação. É um debate que não se faz. E bancos devem, se você pega aqui na cidade de São Paulo, eu lembro que um período eu me interessei, levantei, eram grandes devedores, no geral são grandes devedores. E é uma coisa que, logicamente, isso é muito distante, que é uma questão para ser discutida também no orçamento participativo, porque o orçamento participativo vai discutir, se tiver mais receita, dá para fazer mais escola, mais creche, mais E o governo age como se essa dívida também não fosse nem dele, né? Quer dizer, vai deixando e não cobra nada, não cobra muito pouco, não é que você vai recuperar tudo, mas uma parcela é possível. Os mecanismos de defesa do judiciário acabam atrasando demais e isso prejudica a sociedade. Pedro, a gente está chegando ao fim, assim, eu queria suas considerações finais sobre a importância dessa participação, né, do cidadão, do orçamento participativo, né, como política pública, né, como instrumento da democracia e como economista também a importância disso. Sem dúvida que é muito importante, por quê? Porque o destino do Brasil tem que estar na mão dos brasileiros, de um modo geral, seja através dos seus representantes, vereadores, deputados, mas principalmente do cidadão, porque é ele que paga a conta. Se não somos nós a fiscalizarmos e a definirmos as prioridades, vai acontecer o que aconteceu agora, o que nós já estamos vendo. Deixa-se de receber, ou seja, renuncia-se a receitas ou deixa de se cobrar e, ao mesmo tempo, deixam serviços importantes que deveriam ser gratuitos ou, pelo menos, muito menos custosos acontecer. É um exercício muito importante para todos nós e eu tenho certeza de que a categoria dos economistas estaria disposta a dar a colaboração do seu conhecimento técnico. Com certeza. Rafael, esse debate da reforma tributária está aí no centro das atenções aí também. Tem até um encontro agora esse mês, é isso? Sim, esse mês nós teremos um encontro no Hotel Maxud Plaza. Virão representantes aí das fazendas do Brasil inteiro. Teremos a presença do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, auditores, procuradores, né? Convido os economistas aqui a participarem também. E para fechar, eu queria colocar um outro ponto que passou um pouco desapercebido, que é o seguinte: nessa década de 2010 para cá, o mundo cresceu em torno de 20%. A China cresceu 50%, o Brasil 0%. Se tivéssemos crescido igual ao resto, não precisa crescer igual a China não, né? Porque não dá para fazer milagre. Se tivéssemos crescido na média mundial, mais 20%, teríamos muito mais recursos advindos da tributação, né? E teríamos condições de realizar muito mais coisas. Infelizmente, a questão econômica também pesa. A crise, estamos vivendo uma crise brutal, um desemprego astronômico, e a gente tem que fazer o Brasil voltar a crescer. E a reforma tributária é fundamental para isso, é um elo fundamental nessa corrente. Muito bem. Professor Odilon, suas considerações finais aí sobre o senhor que é tão engajado aí nessa questão do orçamento participativo e sobre a importância da reforma tributária também. Não, primeiro eu queria parabenizar aqui a TV Alesp, você, Érica, esse debate é fundamental, isso precisa ser multiplicado, porque muita gente nem sabe que existe isso. Então, quanto mais a gente conversar sobre isso, é melhor para o país, para o Estado e para a cidadania. E veja, tem desde essa questão, para dar um exemplo que o Rafael colocou no começo, de 2012 a 2016, o governo federal pagou de juros, só juros da dívida pública, 1 trilhão 980 bilhões, e ninguém sabe. Com esse dinheiro você resolvia grande parte dos problemas do país. E veja, ninguém discute, esse debate não tem na televisão. E essas questões que envolvem o orçamento público, porque quando você paga juros,
tá? Para quem detém os títulos da dívida pública, que grande parte estão na mão dos bancos e outras pessoas ou empresas, tá certo? Você está tirando dinheiro da educação, saúde, etc. Então são debates que são necessários. A questão da reforma tributária, nós precisamos fazer justiça tributária. E, aliás, não é nada de radical, é que os Estados Unidos e a Inglaterra já fizeram há décadas ou séculos. Aumentar as faixas de imposto de renda no Brasil e diminuir para quem recebe menos. Por exemplo, quem ganha R$ 1.900 no Brasil paga imposto de renda. E quem ganha R$ 4.800 paga 27,5%. E quem ganha 50 mil, 100 mil, 27,5%. E as empresas, em parte, quando você distribui lucro e dividendo, não pagam. Então você precisa mexer nessa estrutura. A questão que eu falei do ITR, que o agronegócio não paga nada de imposto sobre a propriedade, a questão da herança, que veja, isto não é radical, não é uma questão ideológica. Os países capitalistas avançados já resolveram isso. Então, quando você vai discutir essa questão, é importante porque isso leva a gente a debater não só onde vai aplicar o recurso do município, mas as questões estruturais do país. Principalmente de onde vem o dinheiro. Isso aí, muito bem. Aonde vem o dinheiro, não é só aonde vai gastar. Porque quanto mais vier o dinheiro, isso que o Rafael colocou também, se a economia brasileira cresce, o governo arrecada mais. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui hoje. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas muito obrigada. O programa Em Discussão termina por aqui, mas se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.